Boa noite, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Fernando Honorato Fernandes, trabalho aqui no setor de consultoria técnica da HANA Brasil. Né? Primeiramente, agradecer aí a presença do pessoal aí que compareceu. Tá? Espero contribuir de alguma forma com informações úteis aí para o dia a dia de vocês. Ok? Sejam todos bem-vindos. Bom, nós vamos falar aqui sobre eletrodos de íon seletivo, né? Nós aqui da HANA Instruments, nós oferecemos uma linha de medidores de eletrodos de íon seletivo, né? Assim como equipamentos e soluções também. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a aplicação, né? Onde usar esses eletrodos e como usar. Um pouco sobre uma introdução sobre o assunto, sobre a linha de íon seletivo, né? Como que funciona. Nesse comparativo, nós vamos ver mais a questão, fazer um paralelo, né? De um eletrodo pH, por exemplo, com um eletrodo íon seletivo. A gente costuma fazer esse comparativo, porque o pH é bastante conhecido, principalmente para as pessoas que nunca teve contato com um eletrodo de íon seletivo, vai ter uma base legal. E até para quem já tem uma experiência, vai poder fazer uma comparação, né? Fica meio que ilustrativo essa parte teórica do funcionamento de um eletrodo íon seletivo. Os tipos de eletrodo, né? Tipos de eletrodo que nós fornecemos e algumas diferenças entre eles. Consumíveis, o que é necessário, né, para usar, para fazer análise como eletrodo de íon seletivo. Modo de leitura, quais as formas, né, que são usados aí esses eletrodos para fazer as análises e alguns equipamentos que podem ser usados com este tipo de eletrodo. Equipamentos de bancada, equipamentos portáteis. Né? Isso aí. Bom, primeiramente, a aplicação. A aplicação, onde que geralmente é usado esses eletrodos de íon seletivo? Esses eletrodos de íon seletivo são usados muito em laboratórios, né? Laboratórios de controle de qualidade. Então, ele é usado muito para leitura de íons, né? Como o próprio nome diz, eletrodo de íon seletivo, ele é seletivo a um íon específico. Então, essa parte iônica, né? Esse íon geralmente proveniente de sais, enfim, é importante o controle de qualidade da matéria-prima. E também, em alguns casos, é feita análise também do produto acabado. Acompanhamento de reações químicas. Então, acompanhamento de algumas reações em laboratório. Você pode ver o comportamento do íon, né? Monitorando com um eletrodo de íon seletivo. Também é aplicado em estações de tratamento de água, de esgoto. Então, para análise de fluoreto, por exemplo, cloreto, amônia, né? Amônia é bastante usado. Então, você consegue, de uma forma bem direta, fazer a análise dessas atividades iônicas aí em modo real. Tá? Então, fazendo um comparativo aí, por exemplo, com um fotômetro. Você tem que coletar a amostra, fazer, né, adicionar um reagente. E o seletivo, não. Você acompanha ali já o comportamento daquela amostra em tempo real. Né? Claro, não é em linha, né? Você tem que coletar e colocar num becker em agitação e aí você consegue monitorar continuamente o comportamento iônico desta amostra. Opa, voltando aqui. Também em clínica, né? Em análise de água, principalmente, água para aplicação em equipamentos, limpeza em equipamentos, né? Água para injeção também.
Então, você consegue ter um controle desse tipo de água e as concentrações iônicas dessa água, para hemodiálise, por exemplo. Em meio ambiente, nós temos equipamento para monitoramento de campo também, análise de nitrato, análise de amônia, análise de cloreto, por exemplo. Então, essas análises você consegue, nós temos modelos também que é possível fazer em campo, né? Fazer em equipamentos que são a bateria ou a pilha, que você consegue, você não fica preso a uma tomada, por exemplo. Você pode fazer em diferentes locais. E em laboratórios de forma diversa. Então, em aplicação em galvanoplastia, né? Aplicação em indústrias, controle de qualidade de tintas, por exemplo. Então, tudo aplicado em soluções em meio aquosas, é possível aplicar esse eletrodo de íon seletivo também. Aqui eu vou fazer um comparativo entre o eletrodo de íon seletivo e uma medição do pH, né? Potencial hidrogênio iônico. O que acontece? Um grande diferencial, o pH, ele, resumidamente, né? O pH vai pegar o potencial hidrogênio iônico. Então, ele é seletivo ao potencial hidrogênio iônico. Ou a falta, né? Que seria os hidróxidos, o íon hidróxido, né? O íon seletivo, ele já vai ser sensível a um íon específico, aqui, no caso, o cloreto, né? O hidrogênio, ele é um elemento meio que único, né? Não tem tanto interferente, não tem uma família, né? Ele é meio que sozinho, vamos dizer assim. Não tem uma família toda que é muito parecida com ele, é um elemento meio que único. Ele não tem um elemento muito parecido quimicamente com ele. A renite está um pouquinho atacada, viu, pessoal? Não tem um elemento aqui muito parecido com ele. Agora, se você pegar, por exemplo, fluoreto, né, que é um íon que nós fornecemos eletrodos, por exemplo, para análise de fluoreto. Você pode ver que tem uma família, né? Tem muitos elementos que são similares a ele. Então, podemos ver aqui que o íon seletivo ele tem uma tendência a ter mais interferentes, né, de outras espécies iônicas do que o hidrogênio, por exemplo. Mas aqui no comparativo, o pH, né, temos uma escala aqui básica, né, de 0 a 14, né, sendo que quanto mais ácido, maior a quantidade de H+, né, de um H+, e quanto mais alcalino ou básico, maior a quantidade de OH-, que é o inverso. E quando os dois se neutralizam, fica aqui perto do neutro, do 7. Tá? Um eletrodo, ele é composto por dois contatos, um de referência e um indicador. A referência aplica um potencial constante na solução que você vai analisar, e esse potencial, ele vai alcançar aqui, ele vai atiçar, né, a espécie iônica, vai atiçar ali as espécies iônicas, e o indicador, ele é sensível a um íon específico. No caso do pH, ele é sensível ao H+. Então, ele vai pegar esse valor, esse potencial em milivoltagem, proporcional à atividade desse íon H+. Então, a referência aplica o potencial na amostra que você está analisando, e o indicador recebe esse potencial. E esse potencial, ele direciona para o medidor, né? Nós podemos imaginar assim como se fosse um multímetro, por exemplo. Você vai medir a voltagem de uma tomada, 110, 220, né? Então, um medidor de pH, ou íon seletivo, tem um princípio bem parecido, né? Uma diferença de potencial que tem entre um polo e o outro. Entendeu?
E o meio que vai fechar esse contato é justamente a amostra, né? A solução que você vai analisar. Então, todo o princípio de potenciometria, análise pH, análise de íon seletivo, análise com eletrodo de redox, né, de óxido redução, vai seguir esse princípio, tá? Esse princípio de diferença de potencial. O eletrodo pH, por exemplo, ele tem dois, como nós vimos aqui, essa exemplificação que eu estou fazendo aqui, ele é de um eletrodo meia célula, ou seja, eles são duas unidades, a referência e o indicador. Então, são dois corpos diferentes, né? No exemplo lá do multímetro, seriam as duas pontinhas. Claro que eu estou fazendo uma comparação meio grosseira, que um medidor com esse tipo de eletrodo, ele tem uma eletrônica bem mais sensível, ele está medindo uma escala bem menor. Mas o princípio de funcionamento são bem similares. Um eletrodo mais comum no mercado, né, o eletrodo combinado, ele segue a mesma linha. Ele tem dois contatos, né, a referência e o indicador. A referência, se você tiver um eletrodo à disposição, ou quando visualizar um eletrodo, você pode observar que ele vai ter dois contatos. A referência, que geralmente é um pontinho que fica do lado do eletrodo, e o indicador, que é o bulbo, no caso do pH. Então, esse emite o sinal na solução, e o eletrodo recebe esse sinal proporcional à atividade iônica ao qual ele é sensível, no caso do pH ou H+, né? Que internamente, geralmente, tem uma interação com o cloreto de potássio. Aqui a marcação, né? Referência e indicador. Referência e indicador. Então, esse é o princípio básico e fala muito sobre essa questão desses eletrodos, como eles funcionam, né? O princípio de potenciometria. Aqui um eletrodo. Referência, indicador. Bom, ainda falando um pouquinho do pH, como vimos no slide anterior, de 0 a 14, sendo que quando tender mais ao zero, mais ácido é. Quando tender mais ao alcalino, mais ao 14, mais alcalino é, né, o mais básico. Ou seja, mais ácido, mais H+. Mais alcalino, mais OH-. E neutro quando tem os dois, né, o H+ e o OH- na mesma proporção estequiométrica. Aí vai ficar neutralizado. Tudo isso gera um potencial. Como toda matéria, né, tudo basicamente gera algum tipo de potencial, né? Quando está neutro, o potencial é zero milivolts. Por quê? Porque aqui ele vai estar neutralizado, né? O positivo com o negativo. Se a gente vê a questão do positivo e negativo, você vai ver que o potencial, como o eletrodo pH é sensível ao íon H+, quanto maior a quantidade de íon H+, né? Dessa atividade iônica na amostra, ou seja, quanto mais ácido tiver a amostra, maior vai ser o valor do potencial. E quanto mais alcalina, o inverso. Mais negativo vai ser esse valor. Se observarmos a escala pH, né, em cada ponto, que é uma escala logarítmica, cada ponto nós vamos ver que vai ter uma referência de 59,16 milivolts. Então, do 7 ao 6, 59,16. Do 6 ao 5, 59,16. Do 5 ao 4, 59,16. Né? Se observarmos aqui, do 7 ao 4 dá 3. 3 vezes 59 vai dar 177 milivolts. Por isso que quando você quer testar um eletrodo pH se está funcionando ou não, você coloca, se o seu equipamento tiver essa função, coloca na escala em milivoltagem, pega lá um padrão 7, mede. Tem que dar 0 milivolts. Aqui na Hanit costuma usar uma tolerância de mais ou menos 25. Aí você pega o 4, tem que dar 177, mais ou menos 25 também. Se o potencial está batendo, o eletrodo está legal. Independente se está calibrado ou não, com esse potencial você consegue avaliar realmente a resposta do seu eletrodo. Nós chamamos isso de slope, né? O alcalino, mesma coisa. Do 7 para o 10, vai dar 3 pontos, né? 1, 2, 3. Só que como é o inverso, vai dar menos 177.
Então, quando você vai calibrar o seu equipamento, o seu pH-metro, você está justamente convertendo o potencial, a milivoltagem, para uma escala, né? A escala pH do 0 a 14. Então, quando você informa lá o padrão e confirma, você está falando para o equipamento, ó, este potencial equivale a tal valor pH na escala. Certo? Então, esse é o princípio da calibração, da curva, né? Então, cada ponto pH, de um ponto a outro, sequencial, vai ter a diferença de 59,16 milivolts a 25 graus Celsius entre os pontos. O eletrodo de íon seletivo, ele vai seguir o mesmo princípio, exatamente o mesmo princípio, tá? O eletrodo de íon seletivo, igualmente ao pH, ele tem uma referência, um indicador, ele vai aplicar esse potencial, né, na amostra, e o eletrodo vai receber esse potencial de retorno no indicador, proporcional à atividade iônica do íon que ele é sensível. Então, se você tem um eletrodo de íon seletivo de amônia, ele vai coletar esse potencial aí, de acordo, né, com a atividade do vapor da amônia solúvel na água. Se é de cloreto, ele vai receber proporcional ao cloreto. Se é de fluoreto, ele vai receber esse potencial proporcional à atividade do fluoreto. E assim sucessivamente. Tá? O cianeto, mesma coisa. Né? Ele vai receber esse potencial proporcional à atividade do cianeto ali no indicador do eletrodo. E esse potencial é passado para o equipamento. Né? Aí, no equipamento, com esse potencial, você pode montar as curvas de calibração. Um exemplo aqui do cloreto. O cloreto é um ânion monovalente, né? Então ele vai ter uma diferença de menos 56 milivolts. Então vamos supor, eu quero fazer uma curva de calibração de 1, 10, 100 e 1000 miligrama litro, ou ppm, né, que dá na mesma. Eu observo o quê? Que a cada década, né, aqui é também uma curva logarítmica, né? Então cada década é uma diferença de menos 56. Então, do 0 a 1, menos 56. Do 1 ao 10, menos 56. Do 10 ao 100, menos 56. Do 100 ao 1000, menos 56. Então, o que o eletrodo vai captar é esse potencial, esta milivoltagem. E quando eu tenho um equipamento que tem essa função de íon seletivo, justamente eu consigo, no aparelho, adicionar padrões, né, para montar uma curva de referência. Aí, quando você já tem a curva instalada no seu equipamento, ele vai mandar o potencial para o equipamento e o equipamento já faz a verificação da curva e já te dá o valor em miligrama litro, aí a curva na unidade que você preferir, porcentagem, molaridade, aí vai de acordo. Quando a pessoa tem só um milivoltímetro, ela mede os potenciais com o padrão e num papel semilog ela mesma faz a curva, né? O pessoal que faz manual, né? Que tem só um equipamento que mede o potencial. Ok? Aqui um exemplo do eletrodo de íon seletivo. Aqui um exemplo do eletrodo de íon seletivo. Então, nós temos aqui a referência, que seria o vãozinho, né? Isso aqui é chamado uma referência de cone. Então, uma referência, internamente aqui vai uma solução eletrolítica. Então, essa referência, por esse vão, ele aplica o potencial de referência na solução. E o indicador, a célula de medição, né, também chamada de célula, ela recebe esse potencial, potencial da atividade iônica, né? Então, é através dessa célula e da solução interna que tem a seletividade do eletrodo. Vamos supor, um eletrodo de cloreto, que é membrana sólida. Ele tem um sal aqui que em interação com o cloreto, ele forma um potencial proporcional à atividade desse cloreto, né? Quanto maior a atividade iônica do cloreto, no caso, como é um ânion, né, negativo,
mais negativo vai ser esse potencial para o equipamento. Eletrodos de íon seletivo. Meia célula, né, nós fornecemos também eletrodos de íon seletivo meia célula, e o combinado. Meia célula é aquele, né, o indicador e a referência são em corpos separados. E o combinado seria a soma dos dois em um corpo só. No mercado, o que é mais encontrado, assim, o que mais tem saído, o que é mais ofertado é o combinado, né? Mas nós temos os dois tipos. O combinado, ele é mais prático. Ele é mais prático porque é um corpo só, né? E o custo, de um modo geral, se você vai ler um íon só, ele acaba saindo mais em conta. Agora, o meia célula, ele tem uma referência em comum para todos os eletrodos, né? E se você quer usar um outro eletrodo de íon seletivo, você compra só o indicador. Vamos supor que eu quero analisar cobre, cianeto e fluoreto, por exemplo. Então, eu teria uma referência e teria 3 indicadores. Mas tem a opção também de eu ter 3 combinados, né? Então, mas a resposta comparativa entre os equipamentos é igual. Aqui a equação de Nernst, né, que é uma equação que aplica, né, tanto ao pH quanto ao íon seletivo também. Vamos seguir a mesma equação, né, do potencial observado. Interferência da temperatura. Assim como no pH, o íon seletivo também tem interferência com temperatura. Então, se você não tem um equipamento que já faz essa compensação automática, você tem que medir a temperatura e fazer a compensação, né? Isso dá uma variação no potencial, assim, dá uma diferença, né? Por isso que é importante corrigir para ter uma análise precisa. Bom, eletrodo de íon seletivo. Como estávamos observando aqui, tem uma escala aqui, né? Uma escala de conversão do potencial para a concentração que você quer trabalhar. Como que é feita a verificação inicial? Quando você recebe um eletrodo de íon seletivo, você tem que ver se ele está funcionando, se ele está tendo uma resposta adequada. Se você tem essa resposta adequada, você está validando o seu eletrodo, e aí você pode seguir as suas análises, tanto em titulação, como em leitura direta, ou em milivoltagem, ou usando a curva. Tá? O importante disso é o quê? É saber sempre dessa diferença, né? Dessa década, né? Essa diferença entre um ponto e outro. Tá? Elevado a menos 3. Então, para fazer o controle de qualidade do seu eletrodo de íon seletivo, tem uma avaliação, que nós chamamos de avaliação de slope. Basicamente, como funciona? É uma análise bem simples, né? Um ponto importante também, já para falar, é que sempre que você for usar um eletrodo de íon seletivo, o pH não é assim tão... pH é interessante usar um agitador magnético, né? Mas o íon seletivo é indispensável. É fundamental tudo que você vai analisar estar em agitação contínua e constante. Porque se você vai calibrar numa agitação, quando você vai fazer a medição da sua amostra, é interessante que seja na mesma agitação. Porque isso dá uma pequena diferença na superfície de contato entre a sua amostra, entre o íon, né, que você está medindo, e a ponta do indicador do eletrodo. Então, é muito importante essa questão da agitação, tá? Então, para você fazer o controle de qualidade do seu eletrodo, vai seguir esse passo a passo aqui. Colocar 100 ml de água deionizada, mais para dar o volume, né, ou destilada, um becker. Deixar em agitação. Posicionar o eletrodo de íon seletivo e a sonda de temperatura, né? Aí você vai fazer o quê? A maioria não precisa colocar solução tampão. Só em alguns casos que é necessário usar, tá? Mas isso vai de acordo com o tipo de eletrodo que você está usando, para qual íon você está usando. Mas, de modo geral, nessa água, onde está o eletrodo, você vai adicionar 1 ml de um padrão qualquer, um padrão de 10, 100, 1000 ppm, né? O ideal é que seja um padrão razoável, ali de 100 ppm ou 1000 ppm, tá? Para ter uma força iônica bem
é um pouquinho mais forte. Então, você vai adicionar 1 ml de um padrão, né? No equipamento, ele vai ter que estar na escala em milivoltagem, em potencial. Então, você vai esperar a estabilização e vai coletar o potencial. Ok? Você vai anotar esse potencial. Esse potencial pode ser positivo ou negativo. Tá? Se for um cátion, né, quanto mais força iônica tiver, mais positivo vai ser. Se for um ânion, quanto mais força iônica tiver, mais negativo vai ser. Aí você vai, coletou o primeiro potencial, na mesma solução, sem tirar o eletrodo, no mesmo becker, você vai adicionar mais 10 ml do mesmo padrão. Entendeu? Aí você vai esperar a estabilização e vai coletar esse segundo valor de milivoltagem. Tá? No mesmo becker. Beleza. Com esses dois valores, né, da primeira adição de padrão e da segunda adição de padrão, padrão é essa solução que usa para calibrar o equipamento. Tá? Você vai aplicar um delta, né, do segundo valor menos o primeiro valor. E aí você consegue o resultado. No caso do cloreto, com a diferença lá que nós tínhamos visto, né, é aquela menos 56, a diferença de um para outro tem que dar um menos 56, entendeu? Se for um cátion, a diferença tem que dar mais 56. Se for um cátion bivalente, seria mais 28. Aí vai de acordo com o íon que você está medindo, tá? Então, você aplicando aquele delta, teria que dar essa diferença aqui, né, da década. Se o eletrodo atende esse slope, excelente. Se o eletrodo está funcionando bem, né? E aí você pode prosseguir suas análises tranquilamente. Daqui você pode fazer a calibração, seguir para as análises, né? Ou titulação. Se for titulação em milivoltagem, você já faz direto. Né? Agora, se não deu certo aqui nesse slope, não adianta nem continuar. Você não vai conseguir calibrar, suas análises não vai ter a resposta certa, tá? Então, isso aqui é um controle de qualidade que sempre tem que estar fazendo. Sempre, pelo menos uma vez antes de começar a trabalhar durante o dia, é bom verificar para não correr riscos, né? De estar medindo às vezes e o eletrodo, na verdade, não está medindo nada, ele está com algum problema, tá? Os nossos eletrodos de ion seletivo são conexão BNC, uma conexão padrão, né? BNC. Então, a temperatura usada nesses eletrodos BNC é uma sonda de temperatura, um termistor separado. Nesse exemplo aqui, ele vai aqui. Os tipos de eletrodo: sólido, líquido e gás. Posso dizer de forma mais simplificada que, na verdade, esses grupos de eletrodos, né, sólido, líquido e gás, como que é o composto interno da célula. Quando é sólido, geralmente é um sal que tem aqui. Normalmente ele dissolve, e essa dissolução, ele dissolve com o íon ao qual ele é seletivo. É um composto aí, composto sólido, que ele vai dissolver de acordo com a atividade iônica que ele é sensível. E essa solubilidade vai gerar justamente essa diferença de potencial para o equipamento, né? Essa seletividade dele. Os sensores líquidos normalmente são mais sensíveis, tá? Sensível no caso de durabilidade mesmo. Tem que seguir certinho muitos tipos de membrana líquida. Ideal é armazenar a 10 graus, né? Refrigeração a 10 graus Celsius aproximadamente, para conservar melhor. Porque geralmente a membrana líquida tem um composto, né, meio que líquido, meio viscoso, e ele, na verdade, é um composto orgânico, né? Então, ele interage com aquele determinado, vamos supor, o eletrodo seletivo de nitrato. Ele é uma membrana líquida. Então, ele interage ali, né, é um composto orgânico que interage com o nitrato. No fato dele ser orgânico, ao contrário do sólido, que é inorgânico, o líquido, como ele é orgânico, ele é mais sensível a algumas coisas, né? Não pode expor a concentrações muito altas do íon ao qual ele é sensível aos seus interferentes, e também, em alguns casos, tem que refrigerar, né? Manter uma temperatura um pouquinho mais baixa. E o gás, na nossa linha é o amônia
e o dióxido de carbono, ele, na verdade, ele vai uma membrana, uma membrana, né? Assemelha-se a um teflon, ao qual ele vai, na verdade, vai ser sensível aqui à atividade do gás, né? No caso da amônia, o gás que está ali solúvel na água, né? Ele vai ser seletível a esse gás mediante a adição da solução tampão, né? Aí vai desprender o gás aqui, amônia ou dióxido de carbono, dependendo do eletrodo, e aí essa pressão, vamos dizer assim, desse vapor vai gerar essa diferença de potencial, né? Ao qual o eletrodo envia para o equipamento. Na nossa linha aqui da HANA, nós temos amônia, os eletrodos de íon seletivo que nós fornecemos, né? Amônia, brometo, cádmio, cálcio, dióxido de carbono, cloreto, cobre, cianeto, fluoreto, iodeto, chumbo ou sulfato, né? Sulfato específico para titulação, potássio, prata ou sulfeto. Sulfeto pode ser por titulação ou leitura direta, e o sódio. E a referência para os eletrodos meia célula. Solução SAB e ISA. Como eu tinha comentado inicialmente, fora o hidrogênio iônico, né, aqui no caso do hidrogênio, os outros eletrodos, né, os outros íons, ou melhor dizendo, proveniente de uma determinada associação de um sal, ele vai ter interferentes. Por exemplo, eu uso o cloreto aqui como exemplo, porque é um eletrodo que tem bastante procura, né? Mas isso aplica a todos os outros eletrodos também. O cloreto, por exemplo, tem uma família de elementos que é muito parecida com ele. Então, na análise, o cloreto ele sofre facilmente uma interferência do brometo e do iodeto, por exemplo, né? Porque o eletrodo vai entender, como eles são muito parecidos, vai entender que o brometo e o iodeto é um cloreto, aí vai gerar esse potencial também, e logicamente esse potencial vai dar geralmente um falso positivo. Como é resolvido isso? É usado justamente uma solução ISA, ou SAB no caso do fluoreto. O que é essa solução? É um tampão. Você vai adicionar numa proporção já pré-estabelecida. Um exemplo, a cada 50 ml de amostra, você vai adicionar 1 ml dessa solução ISA. Né? Essa solução vai tamponar a amostra, ou seja, ela vai fixar o pH em uma determinada faixa, e com esse tamponamento da amostra, ou seja, essa característica química mais constante, vai favorecer a leitura, aqui no exemplo, do cloreto. Entendeu? É como se fosse ajustar uma sintonia. Você está ajustando uma sintonia de rádio lá para sintonizar uma determinada rádio. Então, essa solução ISA, né, o tampão, ela vai justamente sintonizar, quimicamente falando, ela vai sintonizar uma sintonia que vai favorecer a leitura daquela atividade iônica. Por isso que é fundamental para eletrodos íon seletivo o uso da solução tampão. Tá? Tanto que você pode observar que pH não usa tampão, né? Justamente por essa diferença, né? Essa característica do hidrogênio. Indiretamente devido a isso. Mas as outras atividades iônicas têm que tomar cuidado com o tamponamento, tá? Para não ter leitura fora do que deveria ter. Também, né, quando você usa um equipamento, aliás, mesmo usando uma escala milivoltagem, você tem que converter esse potencial, fazer uma curva, né, para a concentração conhecida, seja lá em mol por litro, em miligrama por litro, ou ppm, né. Então, é importante ter um padrão para fazer essa calibração, para você ter uma leitura, uma referência de curva no equipamento. Para íon seletivo, é indispensável que seja, no mínimo, 2 pontos. Um ponto não adianta em nada. Porque um ponto ele vai pegar qualquer valor. Para a partir do segundo ponto, ele vai fazer igual aquele caso do slope, né? Ele vai ver se está batendo no equipamento. Porque se não estiver batendo, ele vai acusar no seu equipamento, né? Ele vai acusar lá um erro de que o slope está alto ou está baixo. Aí tem alguma coisa errada com o seu eletrodo ou na configuração do aparelho. Tá? Então, por isso que
você tem um padrão, vamos supor, de 1000, é interessante você fazer um outro ponto também. Nem que você faça uma diluição para 100, ou, né, ou adquira 2 padrões, ou 3, 4. Aí a quantidade de pontos que você vai fazer vai depender muito também do seu equipamento, né, do que ele suporta. Nós temos equipamentos aqui que chegam até a 5 pontos que você pode colocar de curva. Claro, quanto mais pontos e mais próximo do que você vai ler, mais preciso vai ser essa referência, né? Aqui um exemplo de curva de calibração, né? Aqui de um ânion, por exemplo, você pode ver que a concentração aumenta, aqui um menos log, né? A concentração aumenta conforme mais negativo o potencial, e aqui um cátion, por exemplo, que é o inverso, né? Aqui um menos log, né, da concentração, e o potencial que o eletrodo está mandando para o equipamento. Então, é assim que funciona uma curva de calibração, né, para íon seletivo. Né? Sendo que, né, relembrando lá aquela questão dos potenciais. Ânion menos 56, cátion mais 56. Aquele teste do slope, você vai ver esse 56 com uma tolerância de mais ou menos 4. Né? Então, se deu aqui, no caso do ânion, se deu entre menos 60 e menos 52, o eletrodo está em excelentes condições de uso. Dentro do eletrodo, né, no caso do eletrodo combinado, vai uma solução eletrolítica. Né? A solução eletrolítica, internamente tem um ponto, internamente o eletrodo tem um ponto que aplica aquele potencial de referência para ele sair, para ele ser aplicado na amostra, no caso. Né? Então, essa solução eletrolítica é a solução que permite a condução desse potencial interno para que ele possa ser transportado até o externo, né? Aplicado na amostra para poder voltar para o potencial proporcional ao íon seletivo voltar para o equipamento. Então, aqui a gente já está falando dos consumíveis, né? Aqui já estamos 3 consumíveis, que são importantes. A solução tampão, né, que chama ISA, né, solução de ajuste iônico, força iônica, né? A ISA, o padrão para calibração, sabendo que tem que ter pelo menos 2 pontos de calibração, e o terceiro, que é a solução eletrolítica. Esses 3 pontos são importantes ter, né, disponível aí para consumo nas análises de íon seletivo. A solução eletrolítica, né, como eu estava falando, ela é responsável por fechar um sinal a outro, para eletrodos combinados, dentro aqui, né? Então, dentro aqui ele vai fechar um curto, como se fosse um fio, né? Ele vai fechar a condutividade entre os pontos. Então, aqui os consumíveis, né? ISA ou TSAB, no caso do fluoreto, né? Que é um descomplexante de fluoreto, para medição de fluoreto total. Então, você vai ter o tampão, o padrão e a solução eletrolítica. Esses 3 tipos de solução nós comercializamos aqui na Hanna. Um comentário sobre boas condutas de laboratório, né? Que é o quê? Quando você vai analisar, isso serve para pH também. Deixa a válvulazinha aberta de respiro quando é eletrodo combinado, porque toda essa circulação potenciométrica interna do eletrodo, ela é gerada por um movimento de osmose, né? Então, se tiver tampado aqui o respiro, o que vai acontecer? Chega um determinado tempo de uso que a solução vai tendo dificuldade, devido à pressão que forma dentro do eletrodo por ele estar fechado, forma uma dificuldade para ter essa movimentação. Por isso que pH também é importante ter, né, quando vai medir, abre um pouquinho a válvula, dá uma aliviada. Né? Depois que medir, vai guardar, fecha ela de volta. Tá? E manter o nível da solução interna também. Né? Porque se o nível abaixar abaixo da referência, que fica mais ou menos no meio do eletrodo, aí não vai fechar o circuito da referência, aí não vai funcionar também. Tá? Então, 2 comentários aí sobre bom uso do eletrodo. Os modos de leitura, né? Tem a leitura direta, que pode ser em milivoltagem ou em miligrama por litro, faz lá a leitura, pega o padrão, adiciona a ISA na proporção certinha, coloca o eletrodo e vê no equipamento o resultado lá da construção que você determinou. Nós temos o equipamento 5222, por exemplo, que ele tem um modo de leitura direta com parada, né, para reter o resultado.
Ele vai medir, conforme ele chegar numa estabilização pré-programada, ele coleta o valor, ele pausa o valor medido, né? Às vezes tem que acompanhar uma curva, tem que esperar formar um patamar, aí formou esse patamar, o equipamento já coleta esse resultado. E tem os métodos de incremento, que já são pré-programados no equipamento 5222. Tá? Método de incremento é quando a amostra está em condições que não dá para fazer de modo direto. Então, tem esse modo de incremento, né? Em que você faz uma leitura antes e depois, né, a leitura em milivoltagem. Aí tem a adição de padrão, subtração de padrão, adição analito e subtração de analito. Você tem baixa quantidade de amostra, quando a concentração da amostra é muito alta, entendeu? E não é possível, tá fora da faixa do eletrodo. Então, tem uma forma de você fazer essa leitura nesse tipo de situação de amostra. Quando a amostra tem uma concentração muito baixa, ou é muito baixa e tem pouca amostra, tem formas, né, métodos de trabalho, ao qual você mede a milivoltagem do padrão, adiciona a amostra, né, mede a milivoltagem, e com as variáveis informadas, o equipamento aplica uma equação que você consegue dimensionar a sua amostra com essa aplicação de equação. Tá? Então, tem esses 4 modos: adição de padrão, subtração de padrão, adição de analito e subtração de analito. Titulação potenciométrica. Os eletrodos de íon seletivo também são muito usados como indicador de titulação automática, né? Seja para titulação complexométrica, titulação de precipitação, né? Então, tem várias titulações aí que usa como indicador o eletrodo de íon seletivo. Assim como, por exemplo, uma titulação de ácido-base. Você usa um eletrodo pH como indicador, uma titulação potenciométrica. Uma titulação de, vamos supor, determinação de dureza, por exemplo, dureza da água. Você usa um eletrodo de íon seletivo de cálcio, né? Porque na reação que vai envolver aquela titulação, o eletrodo está acompanhando essa reação. Então, isso habilita ele como indicador daquela titulação. Tá? Então, uma aplicação muito usada também para esse tipo de eletrodo é como indicador potenciométrico de titulação. Aqui tem até um exemplo de um titulador, né, que nós fornecemos aqui na Randa também. Aqui as famílias de equipamentos que nós disponibilizamos para análise de íon seletivo. Equipamentos portáteis, tá? Nós temos uma família aí de equipamentos portáteis para aplicação em íon seletivo. Equipamentos de bancada, né? Nós também temos alguns modelos, né? Inclusive equipamentos combinados, às vezes que faz pH, íon seletivo, condutividade, né? Nós temos equipamentos de bancada. Geralmente, equipamentos de bancada são equipamentos que ficam em bancada, né? Como o próprio nome diz, ele depende geralmente de uma alimentação elétrica, de uma tomada. Aqui, multiparâmetros, são equipamentos que, além de mede mais de um parâmetro, temos equipamentos que usam, por exemplo, 2 eletrodos. Temos modelos aqui que você pode usar 2 eletrodos de íon seletivo ao mesmo tempo. De um lado, você pode analisar um exemplo. De um lado, você pode analisar o iodeto e do outro o cádmio, eletrodos separados. O equipamento divide a tela no meio e mostra os 2 resultados, independentes. Tá? Inclusive, até o armazenamento dos dados são independentes. Vai armazenar individualmente independente. E tem equipamentos de campo também. Esses equipamentos de campo, para uso somente para consultoria ambiental, né? Nós temos sondas de íon seletivo. Para esse tipo de equipamento, nós temos 3 tipos de íon seletivo, que já é diferente desses de laboratório. A forma de funcionamento é igual, só que ele tem algumas particularidades. Para esse tipo de equipamento, a gente tem para cloreto, nitrato e amônio. Tá? E também para os tituladores potenciométricos, né? Então, aqui nós temos aplicação, né, destes eletrodos de íon seletivo como indicadores para a titulação potenciométrica. Ou seja, vai ocorrer a titulação, certo? Automática. Apesar que pode ser usado para titulação manual também potenciométrica. E o eletrodo ele vai acompanhando e vai mandando a resposta durante a titulação do potencial de milivoltagem para o aparelho. O aparelho vai monitorando. Geralmente,
né? Vai pegar na primeira ou segunda derivada, dependendo do formato da curva, né? Então, o eletrodo ele vai entrar na vez do indicador colorimétrico, né? Da titulação clássica. Então, os eletrodos de íon seletivo, claro, né? Vai depender do tipo de titulação e do tipo de reação que vai envolver ali, né? Mas nós temos aplicação aí para diversos tipos de titulação com eletrodos de íon seletivo. Esse equipamento também pode trabalhar com titulações redox, com indicador ORP, ou titulação ácido-base com eletrodo pH, né? Ou uma titulação argentométrica de cloreto. Aí usa um eletrodo de íon seletivo ou de prata ou de cloreto, para sensibilidade com nitrato de prata, por exemplo, né? Então, aplicação também como indicador de titulação. Bom, pessoal, aqui no chat tem a perguntas, né? Estou disponível aí para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, tá? Aqui segue o meu contato, meu WhatsApp, contato, tá? Fico à disposição também para esclarecimento, sugestão, tá? No que eu for útil, fico à disposição de vocês, tá? Vou ficar aqui uns 10 minutinhos, mais ou menos, disponível aqui para as perguntas, mas posteriormente também vocês podem estar me enviando e-mail ou mandar uma mensagem, se preferirem, tá? Espero que tenha gostado aí das informações e fico à disposição. Só um... A Michele está falando aqui que a apresentação parou. Gostaria de saber mais sobre o íon seletivo. Se caso teve algum problema na apresentação ou travou por algum motivo, a gente pode conversar também, tá? Você pode me mandar um e-mail com seu contato, eu dou uma ligada para você, tá bom? Eu posso tirar as dúvidas, né? Ou dar uma repassada em algumas informações, tá ok? Você pode mandar neste e-mail ou até me mandar uma mensagem também por WhatsApp, pode ser também, que for melhor para você. Ok, Michele, obrigado por acompanhar a gente. Mais alguma pergunta? Pessoal, eu vou deixar aqui disponível, tá? Até umas 11 horas. Eu vou fechar a câmera aqui, mas eu tô acompanhando e estou à disposição aqui no chat, nas perguntas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por todos aí, por ter acompanhado aí a nossa apresentação. Espero ter sido útil de alguma forma aí para o dia a dia de vocês aí, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.
Pessoal, voltei aqui. Tem algumas perguntas. O Igor está perguntando se nós fornecemos eletrodos de íon seletivo de perclorato de sódio. Nós temos eletrodo de íon seletivo de sódio, tá? Do composto perclorato de sódio, não. O perclorato de sódio tem alguns métodos, ele pode ser determinado por titulação, tá? Com o uso de um indicador potenciométrico. É possível, inclusive aqui nós fornecemos. Mas o que nós temos do caso do sódio é a desassociação do sódio do perclorato, aí você consegue determinar o sódio, e aí, por um cálculo, é possível determinar o perclorato de sódio, né? Mas ele vai pegar o sódio total. O Leandro Espinosa gostaria de saber sobre a aplicação para análise de processo em fluxo, via eletrodos de íon seletivo. Em fluxo, imagino que seja em linha, né? Aplicado direto num sistema em que a leitura é contínua. Para o eletrodo de íon seletivo é complicado, porque o meio que você está medindo ele tem que ser tamponado devido àquela limitação dos interferentes, né? Então, se ele estiver em linha, vai ser meio complicado fazer esse tamponamento. Então, o uso desses eletrodos de íon seletivo, geralmente ele é offline, né? Ou seja, você mede direto na amostra que você colocou ali no Becker. O Jader Cruz, né? Devo entrar em contato com você mais tarde. Tenho um equipamento HANA e queria tirar uma dúvida. Excelente, né? Pode estar ligando para mim ou me procurando por e-mail. Tá? Fico à disposição, Jader. Vainer Saldanha, telemetria em tanques de criação de peixes. Seria esses os eletrodos? Olha, nós temos outras soluções também, né? Outros tipos de análise também aplicado para a criação de peixes, né? E aquarismo também, inclusive oxigênio dissolvido. Depende do íon. Dependendo do íon, pode ser aplicado também, né? Você faria a amostragem do tanque e faria a leitura de determinada atividade iônica, da amônia, por exemplo, eu entendo que seria importante, né? Mas poderia ser aplicado, sim, sem problemas para esse tipo de aplicação. Simone Souza. Com relação ao eletrodo de nitrato, a solução eletrolítica pode ficar sempre dentro do eletrodo ou é necessário esvaziá-lo após o uso? Simone, essa pergunta é muito importante, tá? Você pode esvaziar a solução interna, né? Se for ficar mais eu diria para você, se for ficar mais de 3 dias parado, o interessante é desmontar ele. Só que tem um ponto muito importante. Depois que você desmontou, você vai limpar, vai passar uma água deionizada, e se você observar no corpo, tem uma referência. Eu cheguei a citar até na apresentação, tem um pontinho ali de referência, é um pininho que fica mais ou menos no meio do eletrodo, no corpo interno. Esse pininho, você tem que envolver ele com parafilme, porque se ele ficar com essa referência exposta, sem ter solução eletrolítica envolvendo ele, pode ter um vazamento da solução interna da referência, que fica encapsulada dentro da referência, da parte da referência. E isso danifica o eletrodo, tá? Então, sempre quando for desmontar eletrodo de íon seletivo, não pode esquecer de vedar a referência dele. Isso é muito importante. Geralmente, o eletrodo de nitrato, a célula dele, a ponta dele é removível, geralmente. Então, se for colocar lá 10 graus, você pode colocar só o módulo, né? Só a célulazinha dele. Tá? Mas aí, se tiver mais alguma dúvida referente a isso também, pode estar entrando em contato comigo.
Nenhuma nova pergunta. Bom, pessoal, é isso, tá? Vamos estar aí encerrando nossa transmissão. Em breve estaremos aí com outras, em breve vamos estar divulgando outros temas aí de webinar. E é isso aí, muito obrigado, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. A Michele Hermani está perguntando se vai ficar disponível a gravação, né? Vai sim, Michele. Vai ficar disponível, né? O nosso marketing vai subir para o YouTube.